Olá, Hora Francamente, começando mais um dia com vocês aqui. Hoje vamos falar uma coisa de extrema importância, eleições da presidência da Câmara. E para falar sobre isso, ninguém mais, ninguém menos do que ele, nosso deputado, um dos mais atuantes e participativos, Mário Heringer. Boa noite, bom dia, boa tarde, Mário. Bem-vindo e obrigada mais uma vez por aceitar esse convite. Eu acho que é muito importante a gente ter esse contato com as nossas lideranças e você nos representa muito e faz essa aula aí para a gente, que nós, meros militantes aqui, queremos aprender um pouquinho. Hoje comigo para entrevistar o Mário está o Ítalo, que é do PDT Diversidade também, já tem uma atuação importante aí dentro do PDT, mas hoje a gente quer falar sobre a eleição da Câmara e isso é um assunto que interessa a todos, não só quem está no movimento político, é você que está em casa. Então, a gente gostaria de tratar esse assunto de forma simples e descomplicada e rapidinho aqui para todo mundo se engajar nessa luta. Então, para começar, Mário, eu queria saber de você, qual que é a importância de se eleger o presidente da Câmara e o que isso define? O que acontece? Por que eu preciso votar e me preocupar com a eleição da presidência da Câmara? Bem, a presidência da Câmara, como todo mundo sabe, constitucionalmente é a terceira pessoa, quer dizer, a segunda pessoa após o presidente na hierarquia de poder do Brasil. Então, a importância de ser presidente da Câmara é a importância de ser, na eventualidade, numa necessidade, o presidente do Brasil, mesmo que seja temporariamente, é a primeira coisa. Evidentemente, isso ocorre muito raramente e não há essa preocupação, como uma preocupação agora, nesse momento de hoje, é importante. Mas também é o presidente de parte do Poder Legislativo, porque o Congresso Nacional é composto de Senado e Câmara, mas parte do Poder Legislativo que tá fazendo exatamente o contraponto que precisa ser feito entre os três poderes, é claro, respeitando cada um o seu direito, mas fazendo o contraponto ao Executivo, ao Judiciário. Então, você está colocando uma pessoa que é um representante, é um presidente de poder. Então, isso é muito importante para que sejam preservados os direitos e toda uma composição de fiscalização que a sociedade entrega na mão dos deputados federais e também dos senadores. Então, isso é fundamental para que nós tenhamos um equilíbrio entre os três poderes. Então, nesse momento específico, e essa eleição é feita de 2 em 2 anos, nesse momento específico, a gente faz eleição para os 2 últimos anos finais do nosso mandato atual. E o presidente que ali tiver, ele vai conduzir a casa até na próxima eleição. Então, esse é o momento, é simples e cru, porque é importante ter o presidente. É importante, muito mais importante ainda nesse nosso momento, que nós estamos enfrentando um governo negacionista, nós estamos enfrentando um governo obscuro, nós estamos enfrentando um governo obtuso e que tem feito coisas que são, no mínimo, inadmissíveis do ponto de vista do bom senso. E agora é a hora de saber, né, quem está com quem, para a gente poder fazer uma escolha que mantenha e dê, pelo menos durante esse tempo, esses 2 próximos anos, uma independência razoável ao Legislativo. O Legislativo enfrentar o Executivo, às vezes, é muito importante, porque é nesse enfrentamento que se promove mudança, que se avalia melhor as situações, e coloca um freio no outro, porque o sistema de freios, né, e contrapesos, isso ali vai fazendo um equilíbrio dos três poderes, e é o momento exato da gente saber exatamente em quem que a gente aposta. Um dos defeitos graves do nosso sistema é que, às vezes, as pessoas acham que temos todo mundo para ajudar o governo, nós temos que ser governo. Não. Para ajudar o governo, nós temos que ser brasileiros. Nós temos que ser interessados no bem-estar do Brasil, interessados no bem-estar do povo do Brasil e não do governo brasileiro. Eu
tem uma posição hoje muito clara que, em 99% das vezes, eu não vou conseguir bater palma para o atual governo. Por que você não fala 100%? Porque pode ter aqui ali uma coisa e eu não vou dizer para você que não vai achar que está certo. A redução da Selic, para mim, por exemplo, é uma coisa certa. Falta um monte de coisa para fazer, mas é uma coisa certa. Então, é mais ou menos isso. Nós estamos nesse momento de escolher quem é quem vai nos apresentar. Não, perfeito. Então é importante porque os próximos 2 anos aí, que se forem ainda de governo Bolsonaro, ele pode contar então com um aliado dele, né? Faltar o Congresso, ou não. E aí, quem são os principais candidatos à presidência hoje e como que está se desenhando isso? Quem você pretende defender ou que acha razoável defender nesse primeiro momento? Hoje tem 2 candidatos principais que se despontam, que é o Arthur Lira e o Baleia Rossi. Naturalmente, tem outros companheiros, outros deputados que são candidatos. Tem o candidato do Novo, tem o candidato do PSOL, tem alguns candidatos avulsos. Eu não sei ainda o número exato, porque esse número pode crescer ou diminuir até o dia da eleição, que é o prazo final para as inscrições de candidatos. Nesse momento, o que ficou claro é que ocorre uma disputa entre apoiadores do governo e apoiadores da Câmara dos Deputados. Eu não chamo de oposição porque nesse grupo que eu chamei de apoiadores da Câmara, tem oposição e tem pessoas mais ligadas ao centro, até à direita, mas que votam com grande quantidade das pautas do governo, mas não querem a subserviência. Então, há dois candidatos que se despontam. É o Arthur Lira pelo governo e o Baleia Rossi, como eu disse, pelos candidatos, pela bancada que não apoia o governo nesse momento, que apoia a Câmara dos Deputados. Fica parecendo assim, fica muito claro que eu já escolhi meu lado. Naturalmente que eu vou votar com a candidatura do Baleia Rossi. E não é por diferença pessoal com nenhum deles, até porque muitos deles que são candidatos são meus amigos. E eu gosto de conversar com alguns deles assim bastante, porque ali a gente não faz política simplesmente na inimizade. A gente faz política na disputa do dia a dia, mas não tem por que não conversar, não tratar bem. Mas o meu candidato hoje é o Baleia. Por que eu acho que tem que ser o Baleia? Porque o Baleia, pelo menos, não veio já chancelado pelo governo. Eu não sei nem se o Baleia também não vai ter, lá na frente, uma tendência governista, mas a chancela ele não tem. E eu preciso acreditar em alguém que possa ter chance de ganhar, e o Baleia tem chance de ganhar, e que não vá para uma adesão automática ao governo. Que hoje você não sabe. Se hoje ele pode estar muito bem, amanhã ele pode estar diferente. Eu creio que não estará. Até porque as forças que estão juntas, levando ele para essa disputa, são forças com diferentes posturas e, com certeza, não serão forças acomodadas em torno de um mandato de presidente da Câmara. Então, o meu candidato é o Baleia Rossi, exatamente porque ele traz, nesse momento, a possibilidade de independência da Câmara nos próximos 2 anos. Perfeito. Não, e essa independência dos poderes ela é importante para a democracia, para a gente confrontar ideias. Senão não faz sentido também uma democracia se uma só pessoa vai comandar todos os poderes, né? Eu vou passar agora a bola para o Ítalo fazer a pergunta dele, e aí fiquem à vontade, Ítalo. Oi, deputado. É um prazer estar falando aqui com o senhor hoje. E uma dúvida que me surgiu foi assim, tem muito a ver com a questão da maturidade mesmo que as pessoas parece que não estão tendo muito com o jogo político, né? Então, nesse sentido, fazer uma aliança estratégica em troca de espaços políticos e oportunidade de conter danos, tendo em mente que a direita foi a grande vencedora das eleições de 2018. Que é justamente isso, né? Faz sentido fazer essas composições com um candidato do centro, nós sabemos que o Baleia Rossi é do centro, em troca desses espaços políticos. E também fazendo parte dessa pergunta, dentro disso, né, seria estrategicamente bom, e qual que é a estratégia de quem lança um candidato próprio?
com a pretensão quer dizer, com o discurso de concorrer à presidência da Câmara, mas mesmo sabendo que vai perder, né? Uma coisa aqui. Primeira coisa é o seguinte, a nossa adesão, respondendo a sua parte, a nossa adesão nesse momento não é por troca de cargo nem por espaço. Nós estamos aderindo a uma candidatura contra a posição de uma pessoa que a gente já sabe que será subserviente ao executivo. É isso. Nós não estamos fazendo essa adesão porque nós estamos aí trocando cargo disso, daquilo. Independente disso, a nossa posição maior é a sustentação da democracia e do Estado de Direito. E essa é a razão que nos faz juntar os desiguais. Assim já foi no passado, o Brasil já deu exemplos fantásticos, e o maior exemplo foi na redemocratização, onde tinha o Tancredo Neves, um cristão mineiro, tinha um comunista que era o João Amazonas, lá do PCdoB, tinha o Carlos Prestes, outro comunista. Então, e tinha o Franco Montoro, 100% direita de São Paulo, tinha tudo. E o Brasil se uniu em torno da redemocratização. A mesma coisa eu vejo aqui, nós estamos nos unindo em defesa da democracia, em defesa do Estado de Direito. Porque nós sabemos que há um comichão nesse governo para que eles consigam mudar essa percepção de liberdade. Até a partir de uma declaração recente do presidente que quem determina a democracia são as Forças Armadas. Quer dizer, isso é um desatino total. Então, nós estamos unidos a esse grupo, mesmo sabendo que que não estamos na nossa melhor posição, mas estamos unidos por uma melhor causa. Essa é a primeira coisa. Com relação a 2018, não fomos nós que nos dividimos. 2018 é um negócio que ainda vai ser muito estudado ainda, porque o que se ganhou foi uma narrativa nova, principalmente na internet, isso fez no mundo inteiro, foi com Trump nos Estados Unidos, foi o Brexit na Inglaterra e foi Bolsonaro aqui. É um trabalho feito, na verdade, em redes sociais, com a mentira prevalecendo, as fake news, e principalmente focada em diversos segmentos sectários, que, sendo sectários, continuariam sendo sectários, não formariam um bloco, mas estariam todos juntos. Isso foi um trabalho que foi feito, que a gente tem que aprender a mexer com política para mexer com isso. Então, essa é a primeira coisa que tem que ver. Então, eles não foram vencedores porque nós simplesmente perdemos. Claro, nós perdemos no segundo turno, até porque o meu candidato, na época, não conseguiu ir para o segundo turno, que é o Ciro Gomes. Mas nós perdemos no segundo turno. E, mesmo assim, não foi uma diferença tão grande assim, apesar de a gente saber que o antipetismo ainda era e ainda é uma grande arma contra o nosso lado, contra o nosso campo, né? Do nosso campo político. Então, naquele momento, isso tudo pesou. E agora, nesse momento, nós estamos acima dessa história de cargo, até porque a questão do cargo é distribuída proporcionalmente ao tamanho do partido. E se tiver na turma de um ou na turma de outro, vai ser o seu tamanho de deputado, que vai te dar o tamanho que você vai ter dentro da Câmara Federal, entendeu? Não importaria, teoricamente, o lado. Até seria mais fácil sair para o lado do governo e dizer assim, eu vou para vocês, mas vocês têm que me dar isso. Não é a nossa posição. A posição de oposição é mais desconfortável, porque ela não tem o que oferecer a ninguém, ela não submete ninguém a nenhuma decisão que não seja uma decisão filosófica e por vontade própria e decisão ética, porque a decisão de vontade não é decisão de interesse, o que não acontece no outro lado, na maioria das vezes, com a maioria das pessoas. E aqui não cito especificamente ninguém, porque não tenho prova, não vejo. Mas cargos no governo, emendas parlamentares fora de propósito, todas essas coisas são organizadas exatamente para fazer uma invasão de poder, na minha cabeça. O governo, quando usa isso, ele está fazendo uma invasão sobre um poder, e o poder legislativo é esse que está sofrendo nesse momento. Eu não estou dizendo que eu seja inocente, que isso nunca tenha acontecido. Muitas vezes aconteceu e vai acontecer. Mas a sociedade precisa saber o que move o seu candidato, o que move a pessoa
em quem ele vai votar nas eleições sempre vindouras, porque não dá para fazer deseleição. Mas o que ele vai fazer para frente, ela é vista a partir dessas posturas, desse andamento e dessa colocação clara nesse momento, que seria muito mais fácil aderir do que resistir. Mas o preço que se paga com o passar do tempo é muito mais caro. Então, eu opto por defender a democracia, defender a liberdade de expressão, defender a independência, o livre-arbítrio. E eu acho que, com certeza, a gente tendo uma Câmara com essa altivez, nós não vamos agradar todo mundo, eu tenho certeza. Algumas pessoas vão dizer, lá, estou falando besteira. Não tem problema. É assim que é. Quem entrou na política tem que saber disso. E uma frase que eu disse um dia desse, botei no Twitter, quem tem medo do capeta não passa perto de fogueira. Então, meu amigo, vamos brincar na beirada do fogo, porque o capeta está aí. O jogo está aí para ser jogado, né? Não dá para desistir antes de participar. Eu queria saber, Mário, que você também fez um projeto para a votação da presidência da Câmara ser remota, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para o pessoal entender mesmo. Na verdade foi uma tentativa de mudança que aliás, a mesa diretora é composta por 7 membros. Eu sou um dos membros, sou o segundo secretário da Câmara. E o grupo que hoje é majoritário dentro da mesa, nesse momento, é o grupo que apoia a candidatura do candidato do governo. São 4 deputados contra 3. Então, eu fui escalado para ser o relator dessa matéria na mesa, sabendo que o meu relatório seria rejeitado, sem dúvida nenhuma. Mas eu não apresentei o voto, eu não apresentei a tese do voto remoto. Eu apresentei a tese do bom senso de que, no momento de pandemia, expor pessoas, não são só deputados, são funcionários, são jornalistas, são pessoas que transitam no aeroporto e nos aviões de 28 estados brasileiros, 26 estados brasileiros, que lá estarão, só o de Brasília que não vai para o aeroporto, tá certo? De 26 estados brasileiros, propiciando no momento onde a gente tem uma cepa viral nova, e todo mundo sabe que o vírus chegou aqui no Brasil foi de avião, agora nós temos uma cepa viral nova, que em princípio está no Amazonas com muito mais força, e a gente vai fazer essas pessoas transitarem de um estado para o outro, se juntarem todos num plenário fétido, fechado, sem ventilação, 513 deputados e seus assessores, ficando ali de 7 a 10 horas, até mais às vezes, para uma reunião, e depois essas pessoas dali saem distribuindo. Aquilo ali, para mim, na minha cabeça, é uma insanidade. Que as cabines de votação vão estar separadas. Olha, claro, sempre teve separado, ninguém entra na cabine junto com o outro. Isso é conversa para boi dormir. O que incomoda é a aglomeração dentro daquela sala. O que incomoda são as grandes reuniões que são feitas durante esse tempo. Então, eu fiz um voto dizendo que as pessoas poderiam votar presencialmente, quem quisesse não temesse a possibilidade de ter problema com o vírus. E remotamente, porque hoje nós já elegemos membro da mesa durante o meio do mandato, na substituição do deputado Fábio Faria, que virou ministro. Nós votamos o terceiro secretário, que é o Expedito, votamos por votação remota. E aí dizer que ela não é segura agora, isso para mim é maldade, isso para mim é má fé. Não sei quais as razões que fazem com que eles queiram isso, mas eu garanto para todos. Nós, os velhinhos da Câmara, eles estão tentando nos sacrificar também. Será que estamos nós também na extirpação da Previdência, que está sendo feita pelo Brasil? Deixa morrer os velhos para resolver a questão da Previdência? Você sabe que desses 217 mil pessoas que morreram no Brasil, 75% é já aposentado. Então, estão consertando a Previdência e deixando morrer. Será que nós fazemos parte todos dessa coisa doida que está acontecendo? Então, eu acho muito incomum que isso tenha acontecido. Infelizmente, eu entrei com uma ação para reverter isso, e a ministra Rosa Weber achou por bem dizer que era uma questão interna corporis, que quem tinha que decidir era a Câmara. Para mim, foi uma decisão que eu respeito, mas refuto como uma decisão equivocada, de posição omissa até, porque essa resposta não tem nada a ver com o funcionamento da Câmara.
Não tem nada a ver de injunção, ingerência política na Câmara. Tem de preservação da saúde e da vida. E eu acho que o Supremo não soube, na pessoa da ministra, com a devida vênia, da ministra fez a decisão, para mim, equivocada. Ela, não decidindo, decidiu. Ela optou, então, por deixar vocês resolverem, mas sabendo que isso pode ser que não aconteça, que não seja resolvido e nem debatido. Não, é evidente que não, porque numa mesa de 7, 3 são de um lado e 4 do outro, 4 vai ganhar sempre. E quando uma decisão, na minha cabeça, por isso que eu apostei no judiciário, quando na minha cabeça um relator perde de 6-1, todo mundo estava contra ele, era um voto dele. Mas esse aí foi um 4-3. Um 4-3 quer dizer, tem uma grande quantidade de pessoas que estão preocupadas com a outra posição. Eu estou precisando de julgamento e não de omissão. Não, perfeito. E é o que a gente fala, se a gente exige que as nossas lideranças sejam um exemplo, por que fazer uma coisa que pode ser resolvida remotamente, já foi feita anteriormente, provando que funciona, para que fazer isso? Realmente chega a ser uma maldade, né? Pensar não só em vocês, mas nos funcionários, em todo mundo que está envolvido, em quem não faz parte da votação, mas faz remotamente. Está trabalhando, tem jornalista lá, tem funcionário, tem muita gente lá que não está votando, mas que está lá, né? Exato, então, não, é botar em risco mesmo, como o governo tem feito nas suas decisões, né? Ao tratar desde o início dessa pandemia como se fosse uma gripe, não chamar a responsabilidade para si, unir os estados e combater junto, né? Isso de forma organizada, preferiu optar por arriscar a vida das pessoas aí. Eu não quero, desculpa, Diana, eu não quero ter um mártir para a gente carregar lá na Câmara. Nós não tivemos até agora nenhum falecimento de deputado e nem de senador. Tivemos de ex-deputados, ex-senadores, eu perdi minha mãe, vários deputados perderam seus pais, dentre eles eu cito o Félix Mendonça, o Isnaldo, que perdeu o pai também. Tem muita gente que perdeu gente muito próxima. Agora, se porventura nós fizermos essa eleição, alguém sair de lá contaminado, e se alguém morrer por causa disso, eu atribuo a responsabilidade aos irresponsáveis que não pensaram como seres humanos, que pensaram só no processo eleitoral. E eu vou cobrar isso lá na frente. Espero que não seja eu esse mártir, né? Não seja eu contaminado, porque sabe como é que é, né? A coisa não há de ser, não, pelo amor de Deus, e que não aconteça nada pior. O que nos resta é ficar nessa torcida mesmo, seguir os protocolos mínimos, né? Porque o protocolo mesmo seria não sair de casa. Mas essa irresponsabilidade diante disso só demonstra e reforça o papel do governo, né? O quanto ele deveria também estar nos guiando para isso, e visto que a gente está numa situação que está longe de acabar ainda, porque ainda vai ter essa novela das vacinas, seria muito bom entender o papel da Câmara, o que foi feito e o que está sendo feito na prevenção do corona, todas as conquistas e todas as lutas travadas ali, e como que isso implica no governo Bolsonaro, se você acha que é importante a Câmara começar a cogitar, pensar no impeachment, se isso é possível, se isso é solução, se não é, como que os ânimos ficam? Deixa eu te dizer, há muito tempo que eu não ouvia tanto a palavra impeachment. Voltou à baila com muita intensidade. Eu sou amigo, né, pessoal lá, e gosto muito. Estou aqui, inclusive, relendo, né, o livro do Ciro. Eu não sou a favor de impeachment por impeachment, mas já votei no impeachment da Dilma, mesmo contra a vontade, inclusive, do PDT, porque naquele momento eu achava que tinha que votar. Então, para cada coisa, na sua hora certa. Se, evidentemente, vier a presidência, e a presidência acatar um pedido de impeachment, vamos discutir esse pedido de impeachment. Eu acho que o Bolsonaro está dançando na beirada do precipício, porque ele faz tantas coisas em tão curto espaço de tempo que vão transformando o governo dele num risco, que a possibilidade, e agora a gente começa a ouvir muito isso, a possibilidade não é tão remota assim, né? É claro,
que impeachment precisa de uma causa, né? Precisa ter uma causa clara, uma vontade do grupo majoritário de deputados da Câmara e depois do Senado, e uma confluência com o interesse da população de uma maneira geral. Não há de se falar em impeachment só porque eu não gosto disso ou não gosto daquilo. Hoje, por exemplo, nós temos uma pesquisa que foi publicada que o Bolsonaro tem 31% de aprovação. É completamente diferente da Dilma, na época que ela foi empichada, que a sociedade dizia que 93% queria o impeachment dela. É diferente. A sintonia, como o próprio Ciro diz, eu não posso dizer que 70% dos deputados de São Paulo, 70% dos deputados de Minas, 70% dos deputados do Rio Grande do Sul, dos deputados não, das pessoas, são fascistas porque votaram no Bolsonaro. Não são. A mesma coisa eu digo, 93% das pessoas que queriam a impeachment da Dilma também não são. Não estão errados. Né? Então, o que está errado no momento? É o momento político que faz com que as coisas aconteçam. Então, eu vejo com preocupação o aumento do ruído com relação ao impeachment. Preocupação porque eu queria um país estável, eu queria um país com começo, meio e fim. Eu estou, como eu acabei de dizer, eu estou relendo aqui o Projeto Nacional Dever da Esperança, porque isso precisa de estar na medula da gente, não é nem na cabeça, isso tem que estar introjetado nas nossas ações, porque eu acho que o Brasil precisa realmente de um projeto mesmo, ele precisa de um caminho, ele precisa de uma liderança que seja uma liderança acima de paixões clubísticas e que nós possamos fazer diferente. Por isso que eu estou acreditando muito no que faço e pedindo muito aos amigos e fazendo questão de divulgar que nós temos um candidato que preenche esse tipo de posição. Mas, muito claramente, a gente precisa muito dele, mas a gente precisa mais do que dele de um projeto nacional de desenvolvimento. Então, eu não tenho dúvida, se alguém chegar com tanta competência, com compromisso, eu tenho certeza que até o próprio Ciro seria capaz. Mas, infelizmente, não sei, ou felizmente, não vejo ninguém mais capaz que ele. Então, sendo assim, de antemão, meu projeto nacional de desenvolvimento é igual Ciro 2022. Começamos a campanha. Não, mas é verdade. Acho que o Brasil carece de projeto no de hoje, né? A gente está vivendo, parece que a política está sendo mais um empurra, um briga, e por mais burocrático e saudável que sejam as divergências, o projeto está sendo deixado de lado, né, para virar uma coisa mais pessoal. Ainda falando um pouquinho do impeachment, só porque está todo mundo assim, né, vai sair, não vai sair, o Ítalo tem uma pergunta sobre o assunto. Ítalo, faz essa pergunta e aí a gente já encaminha também para falar um pouquinho de proposta e falar um pouquinho do que vão ser os próximos 2 anos. Tá bom. Deputado, a gente está acompanhando aí as votações, ou pelo menos as sondagens aí de como vai ser o resultado das eleições. E se o Baleia Rossi ganhar a presidência da Câmara, vai ser uma vitória bem apertada. O senhor acha que isso, ele ganhando dessa forma, ainda assim seria possível o processo de abertura? E poderia dar início ao processo de abertura, mas será que o pedido de impeachment passaria? Porque se o governo federal está tendo essa vitória na eleição da presidência da Câmara, o impeachment é bem complicado. Eu quero refutar a sua premonição aí, porque eu acho que não vai ser tão apertado assim. Eu acho que a gente pode ganhar a eleição, sim. O que eu disse para você é que, e disse há pouco aí, que não sei se faria ou não faria, adotaria ou não adotaria, nenhum dos dois. Não pela quantidade de votos em si. Eu acho que essa questão é uma função discricionária do presidente. O presidente decide se quer ou se não quer, não depende de ninguém para decidir. Uma vez aberto, isso é igual água de morro abaixo. Depois que solta, ninguém segura. Então, como é uma posição discricionária, é necessário que alguém que esteja sentado na cadeira do presidente, com a sua assessoria técnica,
tomando conhecimento das denúncias, analisando a possibilidade. E sendo uma pessoa independente, ele pode dizer, sim, vamos abrir um processo. Não, não vamos abrir um processo. Eu não creio que todos esses candidatos que estão colocados têm o perfil de fazer qualquer coisa intempestivamente. Não estou dizendo que, se fosse o nosso, abria. Não adianta simplesmente abrir, como você mesmo disse, abrir para perder. Se você não tem número, é o que eu te falei, se não há uma conjunção de crime, vontade política e vontade popular, não adianta você querer abrir um impeachment só para provocar. Isso se fez lá nos Estados Unidos com Trump. É o primeiro impeachment, agora tem um segundo. O primeiro foi só num momento para causar constrangimento. Sabia-se que ele ganhava no Senado e ponto. Né? Mas aquilo ali foi mais uma ação política do que uma ação que buscava o objetivo final, que era o impedimento. Né? Então, nós não podemos e não estaremos com um presidente que estará fazendo política ali. Porque mesmo o Baleia não vai fazer isso simplesmente por enfrentamento. A possibilidade disso acontecer é se houver um crime, se houver uma vontade política muito forte e se houver o congraçamento da sociedade em torno dessa tese. Aí sim, eu acredito que qualquer um que esteja sentado ali, num determinado momento, não vai ter como correr de fazer isso. Mas tem que ter essas coisas concorrendo para que a gente possa pensar razoavelmente a respeito dessa possibilidade. Perfeito. Acho que impeachment é só um dos assuntos importantes a ser considerados na eleição, mas não o principal, né? Diana, o primeiro erro que a gente, como militante, comete é a pressa, né? Uhum. É passar o carro na frente dos bois. A nossa militância, e aí eu peço, se quisesse trabalhar, tinha que estar trabalhando agora muito, 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 para não deixar o candidato do governo ganhar as eleições. O impeachment é um outro degrau da escada, porque se o candidato do governo ganhar as eleições, não existirá o outro degrau da escada sob hipótese alguma. Então, escada se sobe de um em um degrau. No máximo, você estica a perna e passa dois, mas você tem que passar os dois. Não dá para ir do 1 para o 3 sem passar pelo 2. E nesse momento, o movimento é eleição para a presidência da Câmara. Quem é a pessoa que decide sobre impeachment? Quem tem o poder discricionário? O presidente. Se o presidente estiver associado ao executivo, ele vai fazer isso? Não. Então, o primeiro passo desse processo é ter um presidente da Câmara que não esteja associado ao executivo. Isso feito, fora outras pautas, né, Mário? Poderá ou não ter possibilidade de fazer, entendeu? Uhum. Não, e fora outras pautas, né, que já vi o pessoal falar, de dar mais independência, por exemplo, para a PM, algumas coisas assim que o governo gostaria de mandar para votação, e tendo alguém que não diga amém, ao executivo, talvez está aí a maior importância de todas, né? Não só se tratar do impeachment, mas se tratar de outras pautas que o governo quer e pautar na Câmara, né? Eu acho que é esse o que a gente está deixando passar, e é talvez o mais importante para a nossa vida, né? Isso, por isso que se vocês quiserem ajudar um pouquinho mais, começa a apertar os deputados federais que vocês sabem que estão ligados nessas posições contraditórias, forçar a barra, pedir mesmo, mostrar que não é esse o Brasil que nós queremos, porque quem vai decidir, o eleitor, eu nunca fui favorável ao voto aberto, principalmente porque o voto aberto ele pode constranger o eleitor, e nesse caso o eleitor é o deputado, né? Mas eu estou passando por uma revisão dos meus conceitos, e às vezes você fala, por um bem maior você tem que expor. Então nós temos que fazer construir temos que fazer as fundações para a gente ter o nosso final, nossa obra final.
Não, perfeito. Eu acho que às vezes, é um militante, digo isso por mim e por alguns amigos próximos, nós somos muito mais emoção, às vezes deixamos isso tomar conta. Mas precisa dessa emoção, pelo amor de Deus, não perca isso. Não, só que às vezes a gente precisa conversar mesmo, sentar e ver as coisas com um pouco mais de clareza, entender todos os lados. E dito isso, já falamos de impeachment, da importância da presidência da Câmara. Eu queria, na verdade, que é o que acho que está faltando para todo mundo, é que o senhor falasse um pouquinho da importância do engajamento das pessoas, dos militantes, e deixasse uma mensagem de esperança. Analisando como vão ser os próximos 2 anos, estamos numa situação difícil, de pandemia, mas que apesar disso, né, de engajar as pessoas, a gente terminasse com uma mensagem de esperança e um projeto, saber que existe, assim, que vai acabar, por mais que demore ou não, que vai acabar isso e que a gente precisa se encontrar lá na frente com um projeto muito bem embasado, animado. E aí eu deixo para o senhor falar, deixar essa mensagem e concluir a live de hoje. Bem, eu quero primeiro agradecer você, Diana e Ítalo, tá? Pelo prazer que me dão me convidando para estar aqui com vocês. Eu sou um sujeito otimista e eu enxergo sempre possibilidades boas, mesmo no meio de uma confusão, porque eu acho que assim a gente tem sonho e projeto. Porque quem é negativista ou não procura ver o que está lá na frente, do outro lado do morro, pode desistir de subir o morro. Nós estamos subindo o morro. Subimos praticamente 1 ano esse morro e estamos chegando no cume dele. O cume é a vacina, é o controle dessa epidemia e, com certeza, muitos começaram a subida e ficaram pelo caminho. Alguns ainda ficarão. Espero que muito poucos. Mas essa é a nossa realidade. Nós vamos viver um momento muito difícil a partir de agora, que é um momento onde o auxílio emergencial sumiu, as pessoas não vão ter mais dinheiro, não vão ter mais comida, a pandemia ainda vai continuar existindo, as nossas diferenças sociais vão se aprofundar e nós vamos ver uma situação mais caótica ainda. Um país onde o presidente da República já disse que o país está quebrado, ele diz que está quebrado porque ele não sabe o que fazer. Tem saída? Tem saída. É isso que eu quero dizer para todo mundo. Tem saída. E a saída é olhar para frente, é enfrentar a luta, é informar-se, tomar conhecimento das possibilidades e do que vem pelo futuro. É sonhar. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos um futuro brilhante, a não ser que nós não queiramos ter esse futuro brilhante. A não ser que nós nos comportemos como o avestruz que enfia a cabeça na terra e fica com a bunda exposta, esperando para ver o que acontece. Nós temos chance, sim. A pandemia vai passar, sim, se nós tivermos juízo, muito mais rápido. Se nós continuarmos usando máscara, mesmo com a vacinação aí, se nós continuarmos fazendo a nossa higiene das mãos, principalmente, se nós continuarmos fazendo o distanciamento social, que é muito importante, nós vamos vencer essa pandemia, sim. Agora, isso vai ser o primeiro passo que vai nos mostrar organizados como sociedade. Nós vamos defender a nossa saúde e a saúde dos nossos. Aí nós vamos começar a viver um caminho, que é o caminho da nossa próxima escolha. E esse momento, vocês que gostam de política, que são militantes, terão um papel fundamental nisso. A primeira coisa é mostrar esperança para as pessoas, porque nós temos esperança, nós temos futuro. Trabalhar muito bem a estratégia de convencimento. Não achar que o desigual do primeiro momento ele vai ser desigual o tempo todo. Ele pode ser reabordado, reconversado e a ele mostrado as contradições do que ele fazia e que passou a fazer e que poderá fazer diferente. A militância é uma constância.
A militância não exclui, apesar de ideologicamente muitas coisas às vezes não baterem, ela tem um objetivo maior, que é o objetivo final. É lá do outro lado do muro, é lá do outro lado do morro. A militância sobe o morro e vira o morro. É isso que eu quero pedir e deixar como esperança para todo mundo. Nós temos, sim, chance de mudar esse país. E esse caminho, nós temos que mostrar, nós que sabemos que ele existe, nós temos que mostrar para as outras pessoas. Temos que mostrar para a vovó, para o vovô, para o papai, para a titia, para aquelas pessoas que acham que comunista come criancinha, e apesar de nós não ser nenhum de nós comunistas, mas eles continuam nos estigmatizando com isso, né? E que a gente tem o outro lado do morro para ver, e nós precisamos de ver. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o trabalho da militância, esse é o meu trabalho, apesar de eu ocupar um cargo de deputado federal, eu sou militante. Eu sou de convencer, eu às vezes encho o saco das pessoas, mas esse é meu papel. Pegar a pessoa na hora que ela cometeu o deslize de sair da linha dela e mostrar para ela que ela pensa muito mais próximo de mim do que às vezes ela pensa que não, né? O militante ele tem que mostrar, principalmente o militante do nosso campo, que o que a gente mais precisa é de ter uma visão empática, é gostar das outras pessoas e se colocar na posição das outras pessoas para dizer assim, o que ele quereria, por que ele quer isso, e aí que o nosso trabalho se faz um trabalho diferente. Então, quero agradecer muito, muito você, Ítalo, você, Diana, pela oportunidade de estar aqui. Eu, como te disse, sou um otimista. E eu acho que vocês, mais jovens, terão a oportunidade de ver muita coisa bonita desse país. O trabalho é de vocês. Manda brasa, que enquanto eu estiver por aqui, eu vou ajudando. Obrigada, Ítalo, obrigada, deputado, obrigada a todo mundo que está aqui ouvindo. Eu acho que o que tem que ficar é isso. A gente vê muito mau exemplo, mas também tem muita gente afim de fazer, de construir. E é por isso que eu aproveito para deixar essa live como um chamado para você que está assistindo e que tem vontade de mudar. Aproxime-se de quem você acha que se alinha com os seus pensamentos e ajude a construir. Não dá para só ficar assistindo, a gente não é telespectador, né? Não somos espectadores da nossa vida. Vamos tomar as mãos aí esse projeto e ajudar a construir o país que a gente quer, né? Então, eu agradeço muito, muito mesmo. É sempre esclarecedor, é uma aula ouvi-lo. Ítalo, obrigada por fazer parte aqui hoje, obrigada pela colaboração com as perguntas. Quem estiver assistindo, deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante ajudar a incentivar os canais. Um beijo, gente querida. E até a próxima, que o Mário eu sei que participa de várias, né, Mário? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.